A saga do sobrevivente Granola é, sem dúvida, uma das sagas mais subestimadas de Dragon Ball Super. Muita gente ignorou essa parte da história ou simplesmente não percebeu o quanto ela é importante, principalmente para o desenvolvimento do Goku e do Vegeta. E o motivo disso é simples. Essa saga mexe diretamente com o passado dos Saiyajins. Para entender isso, primeiro precisamos lembrar quem é Granola. Ele é o último sobrevivente da raça Cerealian, um povo que vivia no planeta cereal. Até o dia em que tudo foi destruído pelos Saiyajins, que na época trabalhavam para o exército de Frieza. Granola cresceu carregando um único objetivo: vingança. Durante toda a vida, ele acreditou que os Saiyajins eram monstros responsáveis pela destruição do seu povo. E na visão dele, matar os Saiyajins restantes seria fazer justiça. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Porque quando Granola finalmente encontra Goku e Vegeta, a situação não é tão simples quanto parece. Granola vê dois Saiyajins e automaticamente os coloca no mesmo lugar daqueles que destruíram seu planeta. Mas a verdade é que Goku e Vegeta não são mais aqueles Saiyajins do passado. Goku nunca foi um conquistador de planetas. E Vegeta, que realmente fez parte dessa história, passou por uma das maiores evoluções de personagem de toda a franquia. E é justamente nessa saga que esse desenvolvimento fica ainda mais claro. Enquanto Goku continua sua busca por evolução como lutador, aprendendo a dominar cada vez mais o instinto superior, Vegeta passa por algo muito mais profundo. Ele começa a confrontar o peso do passado dos Saiyajins. Durante o confronto com Granola, Vegeta basicamente admite que os Saiyajins fizeram coisas terríveis. Ele não tenta justificar, não tenta negar, ele simplesmente aceita a realidade. E isso é algo extremamente importante para o personagem. Porque o Vegeta de antigamente provavelmente diria que os Saiyajins eram guerreiros orgulhosos e que conquistar planetas fazia parte da natureza deles. Mas o Vegeta atual entende que muitas daquelas ações foram cruéis. Esse momento mostra o quanto ele mudou. E ao mesmo tempo, essa saga também expande muito a história do universo de Dragon Ball. Ela revela mais detalhes sobre os Saiyajins, sobre a relação deles com Frieza, sobre a destruição de outros povos, e até sobre o próprio pai do Goku, Bardock. Inclusive, a revelação sobre Bardock é uma das partes mais interessantes dessa saga. Porque, diferente da imagem clássica de Saiyajin brutal e impiedoso, Bardock mostrou que também existiam exceções entre eles. Ele foi responsável por salvar a vida de Granola quando ele ainda era criança. Ou seja, o mesmo povo que destruiu o planeta de Granola também foi responsável por salvar a vida dele. Essa revelação muda completamente a visão que Granola tinha dos Saiyajins. E isso transforma o conflito da saga em algo muito mais interessante do que simplesmente heróis contra vilão. Na verdade, essa saga é muito mais sobre passado, consequências e redenção. Granola representa as vítimas da expansão dos Saiyajins. Vegeta representa alguém que carrega a culpa daquele passado. E Goku representa a nova geração de Saiyajins, que não precisa repetir os erros do passado. Por isso, apesar de muitas pessoas não darem o devido valor para essa saga, ela é extremamente importante para a evolução da história de Dragon Ball Super. Ela aprofunda o universo, desenvolve ainda mais o personagem do Vegeta e mostra que as ações do passado ainda têm consequências no presente. E talvez seja exatamente por isso que a saga do sobrevivente Granola merece muito mais reconhecimento do que recebe. Porque no fim das contas, ela não é apenas sobre uma luta. Ela é sobre história, legado e sobre o peso de carregar o passado dos Saiyajins.